Para muita gente, o Estado ainda é uma pessoa de bem, mas é cada vez mais comum dizer-se que o Estado é mau pagador e bom cobrador. É também comum dizer-se que o Estado demora muito tempo a honrar os seus compromissos. A história que agora lhe contamos é um bom exemplo. A Tirtif está há 11 anos à espera para receber uma indemnização. Com juros já são mais de 5 milhões de euros. Juros que mais cedo ou mais tarde vão ter de ser pagos pelo tal Estado, ou seja, por todos nós. Em 1992, a Tirtif ganhou a concessão destes terrenos no Porto de Aveiro pelo prazo de 30 anos para aqui construir um terminal rodoviário. 8 anos depois, o Estado extinguiu unilateralmente a concessão, uma vez que o espaço foi incluído na zona de intervenção do programa Polis de Aveiro. Tivemos que entregar a chave, tivemos que indemnizar os trabalhadores, perderam-se aqui logo na altura, direto ou indiretamente, cerca de 20 postos de trabalho. Ao acabar a concessão, não só se perderam esses, como se perdeu a oportunidade de se criarem muitos mais, porque nos 30 anos que a concessão iria durar, muitos outros postos de trabalho poderiam ter sido criados. E ficamos à espera da indemnização. Em 2000, Sócrates, então ministro do Ambiente, andava pelo país a inaugurar o programa Polis, que tinha como objetivo requalificar as cidades portuguesas que ficaram com uma nova cara. Mas por mais relógios que se tenham espalhado pelo país, o Estado não chega a horas para pagar o que deve. Em 2004, Portugal viveu o Euro Escolar e mobilizou o povo que festejava o apuramento para a final. A equipa perdeu com a Grécia, mas o país inteiro vivia um autêntico clima de festa. Enquanto isso, sem receber o que lhe era devido, a Tirtif avançou para os tribunais. Em julho de 2006, o fiscal e administrativo de Viseu, num acordo judicial com força de sentença, condenou a Aveiro Polis ao pagamento de uma indemnização de 4 milhões e 300 mil euros. Como a cidade de Aveiro Polis nunca foi dotada de meios pelo Estado para o efeito, e como a cidade de Aveiro Polis já não tinha sequer meios e recursos financeiros para fazer os investimentos que ela própria tinha previsto fazer, não nos restou outra alternativa que não fosse meter um processo executivo no mesmo tribunal. Em 2007, a Tirtif volta aos tribunais. 2 anos depois, o administrativo e fiscal, agora de Aveiro, ordena uma vez mais o pagamento da indemnização. Com juros, o valor já ultrapassa os 4 milhões e meio de euros. O Tribunal Administrativo de Aveiro, o que nos vem dizer é que, sim senhora, que temos razão, condena em processo executivo o Estado a pagar, a sociedade de Aveiro Polis a pagar, mas já que a sociedade de Aveiro Polis, já que o Estado não tinha dotado a sociedade de Aveiro Polis de meios, diz, então, eu dou ordem direta aos cofres do Supremo Tribunal Administrativo Fiscal e de Lisboa para que essa verba seja pagada diretamente pelos cofres. No verão de 2009, o governo vivia mais uma demissão de peso. Num debate do Estado da Nação, o ministro da Economia perde a cabeça e acaba por sair. O país entrava então em crise. A Tirtif, ela própria em crise já há muito tempo, continuava à espera, desta vez, que o tribunal se substituísse ao Estado. Mas o problema é que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais não tinha dinheiro nos cofres para pagar. Estamos já em 2010 e, tal como diz a lei, o Tribunal pede mais uma vez ao Presidente da Assembleia da República e ao Primeiro-Ministro a abertura de crédito extraordinário no valor de 7 milhões e meio de euros para pagar a dívida à Tirtif e a outras 3 empresas. A resposta nunca chegou. Em 2011, o governo de José Sócrates demite-se e é assinado um memorando com a Troika. Daí em diante, FMI, BCE e Comissão Europeia passam a controlar Portugal. O país vive um período complicado e a Tirtif decide esperar que haja alguma estabilidade para reclamar aquilo a que tem direito. Nós entendemos, por dar um sinal de boa-fé, não interpor mais nenhum processo, ficamos à espera de dar algum tempo para que os novos responsáveis políticos se pudessem inteirar da situação. Foi nessa altura que percebemos que há a intenção do Estado para liquidar este programa Polis e estas sociedades
E, portanto, com essa liquidação, certamente teriam que vir à fala connosco e resolver o problema. A então Secretária de Estado do Tesouro, Maria Luísa Albuquerque, pede um parecer sobre o caso. Em 2013, os serviços entendem que a indemnização deve ser paga, mas não exclusivamente pelo Estado, mas também pela Câmara de Aveiro, a outra acionista da entretanto extinta Aveiro Polis. Assim que perguntou ao Ministério das Finanças como é que é possível que o Estado não cumpra as suas obrigações e venha a adiar este pagamento há tantos anos e como é que está a pagar dívidas bem mais recentes e não liquida esta desde 2003. Assim que perguntou também como é que é possível que os próprios cofres do Conselho Superior dos Tribunais Fiscais e Administrativos estejam vazios, ao contrário do que está previsto. Por fim, assim que quis saber o que é que está a ser feito e quando é que estará resolvido este caso. A resposta foi curta. O Ministério das Finanças, em e-mail enviado à SIC, disse apenas que foi proposto no passado mês de setembro à Câmara Municipal de Aveiro os termos de partilha do património restante da liquidação da sociedade Aveiro Polis e, como tal, estão à espera. Passaram 7 meses desde que a carta aqui chegou e até agora nada. A Câmara de Aveiro não respondeu ao Governo da mesma cor política, nem à SIC e muito menos à empresa a quem deve dinheiro. O caso é especialmente complicado porque as últimas notícias dão esta Câmara como tendo graves dificuldades financeiras e o problema não é de agora. Já em 2011 as dívidas eram 3 vezes superiores às receitas. Enquanto a Câmara de Aveiro e o Ministério das Finanças não chegarem a acordo, a TIRTIF continua sem receber a indemnização. Ao todo são 21 acionistas, alguns deles estão em sérias dificuldades. É o caso da Anselmo Santos Limitada. Este armazém já teve perto de 20 pessoas. Agora, apenas Bruno trabalha aqui e só de vez em quando. A empresa com endividamento do investimento que fez, sem retorno desse investimento, viu-se estrangulada pela banca e tem sobrevivido com muita dificuldade, mas teve que reduzir 80% o pessoal com consequências dramáticas. Antes da TIRTIF, a Anselmo Santos chegou a ter mais de 40 pessoas. A empresa está numa situação financeira complicada e só sobrevive porque as outras empresas do grupo pagam as contas da Anselmo Santos. O grande drama é, convictamente, dizermos aos credores e à banca que pagaremos todas as dívidas porque o Estado, que acreditamos ser uma pessoa de bem, promete sempre que está para breve que a indemnização que temos o direito e obriga-nos a incumprir. A Anselmo Santos é apenas uma das muitas empresas que sofrem as consequências deste caso. Agora está refém do braço de ferro entre o Governo e o poder local. Até quando é que a Anselmo Santos tem de esperar? Até quando é que a TIRTIF tem de esperar para receber aquilo a que têm direito, por lei, por decisão dos tribunais, numa república soberana, num Estado de Direito democrático que não cumpre os seus deveres, que não paga as suas dívidas? Até quando?